TV está no ar. Aqui você fica por dentro das novidades tecnológicas da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Acompanhe na reportagem como as pesquisas estão melhorando a produtividade do tambaqui e gerando renda para os criadores da Amazônia. O tambaqui é um peixe muito apreciado na região norte do Brasil. O aumento da população no Amazonas, o crescente consumo do tambaqui e a constatação de que a pesca extrativa não é suficiente para atender o volume dessa demanda são fatores que estimulam o interesse pela criação em cativeiro. A Embrapa tem contribuído através de pesquisas para melhorar o sistema de criação de peixes amazônicos. Os resultados técnicos de pesquisa orientam os empreendimentos e têm possibilitado a expansão da piscicultura do tambaqui com maior produtividade e mais eficiência econômica. Com isso, a piscicultura aumentou a oferta de peixe e o preço ficou mais acessível à população. Atualmente, a cada 10 peixes consumidos no estado do Amazonas, 9 vêm da piscicultura. Estudos afirmam que sem os cultivos de piscicultura, o estoque de tambaqui nos rios não seria suficiente para atender a demanda em Manaus. A demanda pelo consumo de tambaqui ainda é crescente e vem ganhando espaço também em outros estados brasileiros, estimulando o avanço da piscicultura. As pesquisas da Embrapa têm ajudado a aumentar a oferta do tambaqui com informações técnicas para o sistema de produção e tem buscado estratégias para aumentar a produtividade na piscicultura, assim como melhorar as condições de criação. Um dos resultados recentes de pesquisa da Embrapa é o sistema de produção intensiva de tambaqui em tanque escavado com utilização de aeradores. O resultado é um sistema que permite aumento de produtividade e melhores condições ambientais na piscicultura. A implantação do projeto de sistema intensivo de produção de tambaqui foi realizada nesta fazenda, no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas. As atividades foram orientadas por pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental durante um ano. E nós encaramos esse desafio junto com eles lá, eles acompanhando a gente com muita paciência e graças a Deus deu certo o experimento. Nós fizemos aqui e nós já estamos no segundo e até agora nós estamos muito satisfeitos, graças a Deus. A proposta desse sistema intensivo é contribuir para aumentar a produção de alimento e gerar renda, com mínimo impacto ambiental. Nesse sistema intensivo, um diferencial é o aumento da densidade dos peixes nos tanques, passando de 3.000 para 7.000 peixes por hectare. Para viabilizar o aumento da densidade dos peixes nos tanques escavados, foram utilizados aeradores com uso diário para dar suporte a esta produção. No sistema de produção intensiva de tambaqui, a produtividade obtida ficou acima de 18 toneladas por hectare, o que representa um aumento de produtividade 3 vezes acima da média estadual no Amazonas. Em nível experimental, o sistema intensivo trouxe ao empreendimento em teste um lucro acima de 50%. Esse ganho estimulou o produtor a adotar a tecnologia que estava sendo testada e passou a utilizá-la em outros tanques da fazenda. Nossa experiência deu melhor do que a gente estava esperando, né? E a produção média da gente aqui foi em média de 18 toneladas por hectare ano. Sendo que teve um hectare que deu 24 toneladas. Quer dizer, foi melhor do que a gente estava esperando. Além do lucro, o sistema intensivo trouxe vários aspectos ambientais positivos. Um deles foi ajudar a aumentar a produção nos mesmos tanques existentes, sem precisar abrir novas áreas para a construção. Isso evita que se faça desmatamentos para ampliar a produção do empreendimento. Ao mesmo tempo, as estruturas de produção ficam fora e não interferem nas áreas de preservação permanente, as APPs. As nascentes e áreas verdes ficam preservadas.
Outra vantagem ambiental é que nesse sistema de piscicultura não se gera efluentes, ou seja, não há despejo de resíduos no ambiente. Além disso, é um sistema sem renovação de água, pois apenas se faz a reposição do que evapora ou infiltra. Com isso, o consumo de água é otimizado. Para os produtores, tem mais rentabilidade por hectare. Para os consumidores, tem mais oferta de alimento. E para o planeta, mais cuidado na qualidade da água. Você vai saber agora como adotar boas práticas de manejo e garantir qualidade na produção do tambaqui. O sistema intensivo de produção de tambaqui pode ser adotado por piscicultores que estejam iniciando essa atividade ou por aqueles que já possuam a estrutura de criação em tanques escavados e queiram aumentar a densidade nos tanques existentes. Bom, para quem vai iniciar a criação de peixe, já há uma necessidade de construir uns viveiros com uma profundidade mínima de 1,70 m e que dê de um tamanho, de uma dimensão que dê para se criar uma quantidade de peixe com bom volume de água para que não tenha grandes mudanças de temperatura e em função de chuvas e dias nublados. E para quem já tem, se as instalações necessitarem de alguma de aprofundar mais, que seja feito. No mais, a exigência é a mesma, tem que ter energia elétrica, tem que comprar os aeradores de acordo com a necessidade em função da biomassa que vai ser produzida. Além disso, tem que ter, isso é indispensável, ter um grupo gerador para que os geradores se mantenham ligados nas horas em que a energia elétrica, por algum motivo, falte, a energia elétrica da rede elétrica normal. Que se não tiver aerador e faltar energia por mais de 4 horas, por exemplo, com a densidade de peixe acima de 10 toneladas por hectare, vai morrer peixe com certeza. A energia elétrica estável é fundamental para o funcionamento diário dos aeradores, em torno de 14 horas por dia. No sistema intensivo, os aeradores são responsáveis em incorporar oxigênio na água nas quantidades necessárias para a criação dessa quantidade maior de peixes. Com isso, se aumenta a disponibilidade de oxigênio e se reduz a concentração de gases nocivos aos peixes e que são produzidos naturalmente nos viveiros de piscicultura. A diferença básica de utilização dos aeradores é que anteriormente eles já eram utilizados como sistema de emergência. No caso de uma possível falta de oxigênio, eles eram ligados, né? Agora, nesse novo sistema, não. Eles são um equipamento de utilização diária que tem que ser ligados para poder fazer a maior incorporação de oxigênio na água da criação e a maior volatilização de gases nocivos. Então, são eles que garantem essa maior quantidade de peixe no mesmo lugar. Um aspecto fundamental para conduzir bem a criação de peixes começa na compra de alevinos. É importante selecionar bem os fornecedores para garantir alevinos com saúde e qualidade genética. Bom, os critérios básicos necessários para produzir um alevino de qualidade são respeito ao que a academia hoje apresenta. O que é? É você selecionar reprodutores de diferentes origens, essas matrizes, esses reprodutores, serem levados ao seu ambiente de cativeiro, serem bem tratados. E o que é bem tratado? É um manejo de qualidade, é uma ração de excelente qualidade, é o ambiente propício ao desenvolvimento das gônadas desse peixe, porque uma vez bem alimentado, bem tratado, essa matriz, seja ela de qual espécie for, ela vai traduzir a qualidade nos ovos. E esse ovo mais tarde será um futuro alevino. Portanto, a parte principal é respeito aos princípios básicos que a espécie exige, que é o cuidado que o piscicultor, que o produtor de alevino tem que ter no seu ambiente de produção. 30 dias antes de se fazer o povoamento com alevinos para iniciar o sistema intensivo de produção, é necessário fazer análise química de todos os parâmetros de interesse para a piscicultura e, dependendo da necessidade,
fazer as interferências necessárias para estabilizar o pH da água em torno de 7, neutro. Após esses cuidados, faz-se o povoamento de juvenis e inicia-se de fato o sistema intensivo de produção. A criação intensiva começa a partir da etapa de engorda dos juvenis. Nessa etapa, são colocados 7.000 peixes juvenis por hectare de viveiro. Os juvenis que vão fazer parte dessa criação devem ter o peso médio acima de 50 gramas. Do início da engorda até a despesca são 11 meses de cultivo, até que o peixe alcance o ponto de abate em torno de 2.700 gramas. A quantidade e qualidade da ração deve ser adequada a cada fase de crescimento dos peixes e também às condições de criação do sistema intensivo. Está se saindo de 4 toneladas em média por hectare, que é a média da região aqui, tá, que esses viveiros produzem sem grande risco, e está saindo para 18 a 24 toneladas. Isso daí há um aumento muito grande de população e a produção primária, que é produzida naturalmente com a densidade baixa, ou seja, oriunda de fertilização do viveiro, ela passa a deixar de ser utilizada, porque ela não vai existir em função da grande densidade, praticamente nada. E aí se precisa ter uma ração mais completa de micronutrientes, principalmente de uma proteína de melhor qualidade. Assim como o peixe vive muito adensado, eles também ficam estressados. Então a gente utiliza alguns produtos que vão evitar ou diminuir o estresse que esses peixes vão se submeter, porque é um desafio maior. Assim como se utiliza também alguns produtos nessa ração que vai fazer com que ative a função hepática para que a digestão do que o peixe ingerir seja de melhor qualidade e consequentemente, esse peixe vai apresentar uma maior resistência a doenças, a tudo que possa acontecer durante o cultivo. Durante o cultivo, é necessário fazer várias análises e correções para garantir um ambiente saudável para o desenvolvimento dos peixes. O pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Roger Crescêncio, vai nos explicar qual a importância dessas análises. A qualidade da água é indispensável para o pleno crescimento do peixe, assim como pela sua sanidade, né? Principalmente o oxigênio que a gente acompanha diariamente. Uma água boa não só proporciona um alimento natural melhor para o peixe, como também oxigênio. Isso aí pode representar num ciclo de produção no hectare cerca de 20 a 30 mil reais de economia no custo de produção, o que é muito bom para o produtor rural. O monitoramento da qualidade da água pode ser verificado por meio de um kit de testes colorimétrico para a medição dos principais parâmetros de interesse. Os parâmetros a serem observados são os níveis de amônia, alcalinidade, dureza e pH, que devem ser verificados periodicamente e feitas as correções. A verificação de oxigênio deve ser diária e precisa ser feita antes de alimentar os peixes. Para fazer essa medição, é necessário usar um medidor de oxigênio dissolvido. Se a concentração de oxigênio estiver abaixo de 3 mg por litro, é sinal de alerta, pois as condições estão fora de conforto para o tambaqui. O aerador deve continuar ligado e não se deve alimentar os peixes. Quando a concentração de oxigênio estiver acima de 3 mg por litro, o aerador pode ser desligado e só então pode-se dar a alimentação. Esse monitoramento constante é fundamental para o bom desenvolvimento dos peixes, assim como para evitar desperdícios na alimentação. Isso também garante economia, pois o gasto com ração é um dos maiores custos de produção. Além disso, a sobra de ração no tanque compromete a qualidade da água e pode prejudicar a saúde dos peixes. No estudo de implantação do sistema de produção intensiva de tambaqui no Amazonas, as condições de saúde dos peixes também foram monitoradas. O adensamento de qualquer produção animal, ele gera um estresse e também esse animal fica mais suscetível a doenças e parasitoses. No caso desse adensamento de 7.000 peixes por hectare, o tambaqui,
nós fizemos um monitoramento bimestral e não houve essa alteração. A gente fez um monitoramento tanto das respostas fisiológicas quanto da contagem de parasitas e não houve uma alteração significativa. Por quê? Porque esses animais estavam bem nutridos, receberam uma alimentação bem balanceada e também a qualidade da água foi monitorada constantemente. Toda vez que tinha uma alteração foi feito esse ajuste. Consequentemente, os animais eles não se estressaram e as respostas fisiológicas também não alteraram. Com os peixes saudáveis e o triplo da produção nos tanques, os resultados desse sistema intensivo de produção de tambaqui despertaram o interesse de outros produtores que conheceram a experiência. Quando foi em meados de novembro do ano passado, me despertou um dia de campo numa propriedade de um piscicultor, no qual foi explanado o sistema de aeração, que é o sistema intensivo, no qual eu vi a possibilidade de criar mais peixes numa mesma área, ou seja, num lugar que nós criávamos em torno de 7 toneladas por hectare, passamos a criar em torno de 20 a 22 toneladas por hectare. Foi quando eu vi que realmente era um negócio muito vantajoso para o piscicultor. Os produtores que utilizaram o sistema intensivo de modo experimental e viram o resultado, ampliaram o sistema, levando para outros tanques de sua propriedade. O que deu certo nos tanques que estavam no experimento, nós adotamos toda a fazenda aqui com o mesmo sistema. Nós investimos mais, compramos um grupo gerador novo, compramos mais geradores e hoje está toda a fazenda com esse sistema de superadensamento. E para saber mais sobre a produção intensiva de tambaqui, entre em contato com a Embrapa Amazônia Ocidental, em Manaus, Amazonas. O telefone é o código de área 92-3303-7800. Por e-mail, o endereço é cpaa.sac@embrapa.br. Na internet, www.cpaa.embrapa.br. E o Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Até lá!